Olá, eu sou o Davi, seja muito bem-vindo a esse canal. E se você chegou agora, eu peço que você assista o nosso vídeo anterior, onde nós narramos a entrevista de um militar de alta patente, dizendo como eles trabalham em Israel, como é que o exército age e como, de fato, forças exteriores, inclusive usando a grande mídia internacional, para neutralizar e marginalizar a ação deles e manter esse conflito eterno. No vídeo em questão que você deve assistir, eu levanto a questão que como pode pessoas sem muito talento, a grande maioria ignorantes, terem equipamentos de ponta, de última geração, caríssimos. Essas coisas não podem estar brotando da terra. Alguém está passando esse equipamento para eles. Para um pessoal que o seu único dom é ceifar vidas, é fazer o mal. A gente imagina quem é que faz isso, né? Mas não temos provas, então não vamos falar, não seremos levianos. Aliás, as regras hoje, né, punem severamente quem fala demais. Então a gente tem que medir as palavras. Agora, muito me estranha quando você vê, né, uma UOL que o tempo todo, né, a mídia brasileira em geral, não é só a UOL, mas essa matéria específica que a gente vai ver aqui é da UOL, né? Eles pegam as pessoas que estão lá na Palestina e estão sofrendo com os ataques que é óbvio que iriam acontecer. Afinal de contas, o que é que aconteceu com Israel agora? E não é de agora. Esse grupo de maldoristas, eu tenho que usar essa palavra, eu mesmo inventei aqui, né? A palavra é outra, é terror, né? Você sabe. Mas eu chamo de maldoristas por causa das regras que estão aqui. Então eu tenho que inventar essas palavras bobocas, né? Então esse grupo de maldoristas invade Israel constantemente, faz mal às pessoas que moram ali. E não é mal, eu empurrei, eu disse que fulano é feio, não é isso. Os caras chegam lá, arrastam mulheres e crianças, pintam e bordam com elas, ceifam a vida de pais de família e querem que Israel aguente tudo isso. Mas eles têm os motivos deles. Eu digo que dane-se os motivos deles. Essa narrativa, meus irmãos, de quando você é assaltado aqui no Brasil, você já conhece bem. Você é um opressor. Essa pessoa que lhe assaltou, ela é vítima de você mesmo. Ela simplesmente está mostrando que ela existe, né? Vocês lembram daquela matéria, acho que foi da Rede Podre, né? Eu já citei ela aqui também, onde um pichador estava falando que ele pichava, porque se ele não pichasse, as pessoas não iam saber que ele existia, ele não ia deixar a marca dele no mundo, e um monte de baboseira, né? Coisa de vagabundo. E aí a repórter vai na casa dele e diz: olha, mas a tua casa tá toda pintadinha, por que você não faz não picha aqui também? Aí ele: não, aqui não, né? Cláudio Roberto Ferreira, 39 anos, promotor de vendas, pichador desde 1992. Você tá indo pra onde? Eu tô indo pra casa. E aí no seu trajeto pra casa, tem alguns pichos que você fez? Tem sim. Olha só, ali é um pouquinho da nosso cotidiano, assim, do dia a dia. Tá no trabalho, a gente conseguiu pegar uma autorização do rapaz aí que é dono do muro. A gente acabou fazendo isso aí. O que tá escrito ali? Sujeito. E ali tá escrito Hobby? Hobby ali, ó. R-O-B. Eu acho Vamos pro próximo? Vamos ali, ó. Tem um ali, olha. Tem um aqui embaixo. Eu tava lavando o quintal ali tudo, eu cheguei, gostei da bicicleta, fui conversar de boa e tal, e fui, acabei de autorização, falou: pode fazer, mas eu sei que a gente não vai gostar, né, velho? Esse muro aqui já tava com esse reservado. Isso aí não é meio antiético no mundo da pichação? Não, não é não. Grafite é um outro estilo de pichação. A pichação é legal, ela não é autorizada, ela não é bonitinha, certinha. Vamos dizer assim: esse muro é meu, ninguém pega, não. O muro tá aí. A pichação é dessa maneira que funciona. Acho que eu vou tocar aí na casa pra falar com ela. Oi? Aí você vai estar ali colocando mal lençóis, né? Mas você não disse que ela autorizou? Mas talvez nem esteja também aí, né? Entendeu? Isso pode até me complicar, né? Mas se ela autorizou, tudo bem, né? Não, acho que não. Entendeu? Como assim? É meio complicado, né? Não, fica meio complicado ficar expondo minha pichação tanto assim. Não é bem assim, né? Ficar pondo a minha pessoa. Todo dia eu passo aqui, né? Paga até mal, de repente ela não pode gostar, né? Também, entendeu? Eu só pensei que se ela autorizou, tudo bem a gente falar com ela. O Rob chegou antes da gente, de bicicleta, veio até mais rápido. Essa aqui é a casa dele. Tem uma pichação, né? Detalhe. Rob, cadê a pichação na sua casa? Na minha casa não tem nenhuma. Por que não? Por que não? Dentro da minha casa não, né, pô? Como assim? Dentro da minha casa não pode, não existe. Aqui é o descanso, é o lar, tranquilidade, né? Que não pode ter nenhuma. É esse tipo de coisa que a mídia quer trazer para debate e você é obrigado a aguentar. Então eu vou colocar aqui, né, o absurdo aqui, né, que das pessoas, das mulheres que são violentadas, ceifada a vida, eles não falam, eles vão falar disso aqui, ó.
Escuta. Fabiola, boa tarde para você, boa tarde para todos que estão conosco aí no Brasil. Eu queria saber o que está acontecendo nesse momento aí, o que você tem de informações. O que a gente ouviu é que a Israel resolveu fazer um cerco completo, cortando energia, cortando combustível e alimentos na faixa de Gaza. E alguns relatos que chegam, como a gente estava ouvindo agora, uma professora, é de que a situação já é dramática na faixa de Gaza. É isso mesmo? Eu queria te ouvir a respeito do que... Peraí, Fabrício, só para você entender, né? Os caras vão fazer um ataque, né? E o que esse pessoal quer que eles mandem flores, né? Uma caixa de bombom para os caras, ou munição, talvez, né? Eles acabaram de invadir Israel, ceifaram, repito aqui, várias famílias, pessoas de bem, e quer que nada aconteça. Por isso eu repito de novo, assista o nosso vídeo, onde a gente mostra o militar, você vai ver como esse grupo, esse Hamas, trabalha, e eles se focam, se enfiam dentro de casas, colocam equipamentos escondidos ali, para do meio da comunidade atacar. É claro que, como alguns inscritos disseram, Davi, mas esses caras, os chefões, não ficam lá. Claro, os chefões estão ganhando dinheiro com ambos os lados, meus irmãos, vendendo equipamento para ambos os lados, sempre foi assim, sempre será. Existem os senhores das armas, vocês sabem que eles estão no topo. Essa não é a questão, o grande chefão não é a questão. Mas esses que são alimentados, né, os vermes que são alimentados por esses que estão no topo, eles agem dessa maneira, eles estão ali infiltrados no meio da comunidade. Porque se eles saíssem, né, do meio da comunidade, eles são arrebentados, eles desaparecem. Então eles têm que ficar no meio de pessoas do bem. Você vê como é as coisas, meus irmãos. Estava vendo até, não comparando, né, mas aquela Haluca fez um vídeo agora, recente, que não vale nem fazer vídeo aqui, é irrelevante, né, o que faz, o que deixa de fazer. Mas ela fez um vídeo dizendo que está sendo atacada agora, né, pelos próprios inscritos dela, porque ela é uma pessoa colorida. Então, somos todos fóbicos, né, os próprios inscritos dela são fóbicos e estão atacando ela por isso. Aí os próprios inscritos estão dizendo, não, a gente não atacou você por isso. A gente seguia você, inclusive, por isso. Nós atacamos pela sua falta de caráter, etc, etc, etc. O pessoal que acompanha a treta sabe. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque é assim que a esquerda trabalha. Eles se escondem através de bandeiras de causas muito justas, e isso é, desde que o mundo é mundo, os maiores tiranos desse mundo, que já pisaram nessa terra, sempre se esconderam atrás de causas nobres, de bandeiras bonitinhas, mas por trás é sempre o quê? Eu tenho que impor a minha vontade e eliminar aqueles que não concordam. É assim que eles agem. Você está vendo o que está acontecendo, inclusive, aqui na nossa nação. Então veja só, né? Tá em treta, né, o país, e eles estão falando aí, cortar a energia. Cortar a energia. Não, eles não vão cortar a energia não, eles vão mandar para lá bombons e flores. O que está acontecendo neste momento com o povo palestino? Sim, realmente, Fabiola, a situação é muito crítica e o sentimento que a gente tem aqui é que vai ter uma escalação muito grande nos próximos dias. Israel chamou seus reservistas hoje, em torno de 300 mil reservistas, e parece que quando Israel faz isso, parece que são para as guerras que demoram mais, né? A gente estima que isso aí vai durar umas semanas. Geralmente no conflito palestino-israelense, confrontos como igual a esses ficavam dias, talvez uma semana. Mas quando Israel chama os seus reservistas, parece que dessa vez a questão vai durar semanas. A situação aqui em Ramallah é de muita tensão e muito medo. A gente, durante essa semana, especialmente no sábado, a gente viu aí filas em postos de gasolina, aglomerações de supermercados, as pessoas tentando comprar mantimentos para casa. Realmente é uma situação de muita observação e muito medo e, no geral, estamos aqui observando como está a situação. Aqui em Ramallah a gente ouve os bombardeios e ouve os mísseis caindo nas cidades ao redor, né? E isso também gera muito medo, e faz 3 dias que não se tem escolas, não se tem estudos aqui, e praticamente o comércio também está em luto por causa dos mortos que estão tendo, né, na faixa de Gaza. O comércio aqui fecha. E infelizmente é uma situação muito triste e que parece que a escalação é algo que vai acontecer nos próximos dias. A
A gente estava até ouvindo agora a Madeleine falar sobre o que representa, né, o Hamas. Você como um palestino, né, um brasileiro que vive na Palestina, é palestino, né, qual é o sentimento que você tem pelo Hamas? O que o Hamas significa para o povo palestino? Então, Fabiola, o Hamas ele é um partido islâmico que tem que é ideológico, né, baseado no islamismo. Mas só que não todos os palestinos aqui eles apoiam o Hamas. Mas uma coisa muito importante que a gente tem que entender é que nos últimos 30 anos... Como não tem como defender esses caras, porque esses caras são um mal em pessoa, literalmente, aí eles dizem, não, mas nem todo mundo apoia, né? E Israel tem que aguentar os crimes terríveis que esses caras cometem o tempo todo por lá e no mundo, a verdade é essa. E aí, lembra que acho que foi Gleice Hoffmann também que foi pedir ajuda ao mundo árabe quando o Molusco foi preso? Porque ela sabia como esses caras são. São terríveis, meus irmãos. E aí, não tem como defender, né, o indefensável. Então aí vem com esse papo. Não, mas espera aí, mas nem todo mundo apoia. Nem todo mundo apoia, mas dá cobertura aos caras, né? Vamos lá, ó. Uma tentativa de negociação e chegada a um acordo de paz com Israel, construindo aí um Estado palestino, se tendo aí um Estado palestino para os palestinos, Israel tendo o Estado para eles. E nesse processo de paz, quando os governos de extrema-direita de Israel, quando eles tomaram o poder, quando chegaram ao poder, eles praticamente anularam qualquer processo de paz ou qualquer negociação de paz com o lado palestino, que está aqui na Cisjordânia, né, que são o lado palestino mais moderadores, vamos dizer assim. Então, Israel, nesses últimos 30 anos, quando eles não aceitaram e não abriram portas para mais negociações e para que fosse criado esse Estado palestino, gerou agora uma frustração muito grande nos palestinos, até mesmo nos que não apoiam o Hamas. Então, se eles estão vendo que não está tendo uma luz no fim do túnel através de uma negociação, então talvez esse seja o único modo que o palestino possa ter o seu direito, possa conquistar o seu Estado, que é através do levante armado, que é através da rebelião armada, né? E os resistentes os resistentes palestinos que estão em Gaza, eles representam muito isso, essa tentativa de chegar ao direito palestino através do levante armado. E isso aí, infelizmente, nos últimos 30 anos, realmente Israel não deixou muita opção para os palestinos, né? Vamos entender a lógica desse cara, né? Que para mim é um verme, certo? Olha a lógica do cara. Ele quer ter o direito deles, né? Povo palestino, beleza. Aí aprova que esse grupo, partido, sei lá o que desgraça é isso, o Hamas, vá no outro país, violente mulheres, crianças, ceife a vida de trabalhadores pela causa deles. Fazem isso aleatoriamente, com brutalidade, selvageria. Não, mas é porque os caras não quiseram negociar com a gente. Veja a contradição, ao mesmo tempo que ele fala que agora o povo, por eles não quererem negociar, né, Israel não querer negociar, agora eles vão atacar, vão para a luta armada. Aí vão para a luta armada, começa a perder, levar um cacete, né? Aí vem reclamando, não, porque cortaram a nossa energia. Vocês acabaram de falar, vocês mesmos disseram que vão pra porrada. A minha dó mesmo é do cidadão, né, comum, aquele que não tem nada a ver com isso, que só tá ali trabalhando para pagar os impostos. Esse é que me dá pena. Mas esse que se inflama e vai para cima, sabendo que o negócio tá todo errado desde o começo, tem que sofrer as consequências, meus irmãos. E eu fico pensando aí, vou dar um exemplo bíblico, eu acho que nem vale a pena mais ver essa porcaria. Quem quiser veja lá na UOL. Porque eu fico imaginando o tipo de negociação que essa turma quer. Repito, um grupo que é capaz de ceifar a vida de cristãos, ceifar a vida de pessoas trabalhadoras, mulheres, crianças, violentar essas pessoas. Eu imagino quais são as propostas que esse pessoal quer fazer, daquele tipo, né? Você entra com o bumbum e eu entro com o pé, né? É esse tipo de negociação, porque com o mal não se negocia. Eu lembrando das Sagradas Escrituras, e eu lembro desde a primeira vez que eu li, eu já compreendi isso. E eu vejo até hoje muita gente criticar, porque naquela parte que o rei Saul foi ordenado pelo profeta, se eu não me engano, o profeta Samuel, e ele recebeu a ordem de Deus e disse, olha, passa para Saul. Diz que aquele reino lá é perverso, e ali a mão de Deus
vai pesar. Para o mundo todo saber disso. Não deixe nada em pé. Nem os animais é para você poupar. E aí o rei Saul, né, como o pensamento de todo homem, disse, não, isso aí é muito extremismo, né? Dá para negociar com os caras. E aí ele vai lá, detona o exército do rei, domina ele, prende ele. E aí, obviamente, o cara preso começou, ô Saul, ó, eu tenho mais terras, eu passo para tu aí, eu tenho outros tesouros escondidos, eu passo tudo para tu, ó, tudo que eu tenho é teu, só poupa a minha vida. Mas aquele cara era um perverso. E aí Deus, depois dessa, que Saul já vinha pisando na bola, né? Essa foi a gota d'água e foi quando Samuel disse, a partir de agora a gente vai instituir, Deus vai instituir um novo ungido. E aí foi quando ungiram Davi, né, sem ele nem saber. Então esses exemplos bíblicos, né, estão aí, meus irmãos, para a gente entender melhor essa situação. Você vê que as coisas que estão sendo impostas no mundo todo, hoje em dia, já passou da igualdade, porque eu sou um defensor da igualdade. Eu acho que todo mundo é igual. Eu não gosto de ver, por exemplo, uma mulher que cumpre a mesma função, trabalha na mesma função de um homem, ganhar menos só porque ela é mulher. Isso não existe. Quantas mulheres hoje, principalmente nos dias de hoje, as pessoas ficando irresponsáveis, não querem cumprir, né, suas obrigações, sustentam suas casas sozinha, criam os filhos sozinha. Aí ela vai receber menos por quê? Porque ela é mulher, isso não existe. Agora, você vê outros absurdos e exageros e não para, é o tempo todo avançando, avançando, avançando. Porque você vê agora, estão lutando o quê? Interrompimento de vida, sacrifício a Moloque. Estão lutando por isso hoje em dia. Então você vê que não tem um limite. E tudo precisa ter limite, meus irmãos. Porque a igualdade é a lei ser cumprida independente de quem você seja. Por exemplo, se a gente agredir aqui um ser humano, tem a lei para isso. Mas aí diz, não, mas se for assim, se tiver essa escolha, se for daquele jeito, aí a lei pesa mais. Ou seja, desclassificando o outro. Por exemplo, um cara que agride, um cara de 90 quilos, forte, que agride um velho doente de 35 quilos, ele está sendo covarde? Tá. Mas aí os dois são homens e o peso é menor. Você está entendendo? Se ele tivesse mais quilos, fosse mais novo e saudável, mas se tivesse outras escolhas, aí o peso já seria maior. Teve um caso agora recente, né, de uma briga de namorados, que aí os nossos deuses do Olimpo colocaram também como fobia, né? Os dois foram no rally rola, o cara vive até com outro cara. Aí os dois se desentenderam, porque é isso que rola, é muita traição, né, no meio dessas coisas, dessas escolhas. Os dois rolaram na tapa, o cara foi agredido, né, parece que é um semi-artista. Aí colocaram aí, ó, a fobia no Brasil é muito grande, olha aí, ó. E fica a narrativa deles. E o juiz acata a narrativa, porque tá na lei, e assim vai, meu irmão. Então é o que eu tô dizendo para vocês. Israel é chamado de extrema-direita porque ele não tá aceitando negociar com o mal. Ele não está querendo trazer para dentro do seu país coisas que hoje, se você não tiver, você é visto como mal. Eu, infelizmente, não posso ir mais do que isso, meus irmãos. É isso, né? Mas você já imagina tudo que está acontecendo aí no mundo, que está sendo imposto. Por isso é que está gerando essas brigas todas, todos esses conflitos. É a mudança, meu irmão, da ordem mundial, literalmente. Então é isso, né? Eu acho que é o que eu podia fazer. Me diga aí o que é que você acha dessa matéria da UOL. Para mim é desprezível, literalmente. Os caras sempre estão a favor de tudo que está errado e tudo que não presta. Eles sempre tentam trazer uma narrativa, é do assaltante, é do assassino, é de quem for. Eles sempre tentam colocar ali ainda, trazer para a discussão uma coisa que é indiscutível, que é óbvia, mas eles trazem. Eles arrumam as argumentações, são mentes diabólicas trabalhando dia e noite para isso. Para trazer mesmo à luz da discussão coisas que são indiscutíveis. E assim, aos poucos, vai convencendo, principalmente essa geração que está aí, né? Que não consegue decidir, como eu já disse, né? Nem sabe se urina sentado ou em pé, mas quer falar de filosofia, quer falar de vida, sem nem saber o que é viver. Não é à toa que a gente está assim, meus irmãos. Torcendo aí pelo povo de Israel, que Deus intervenha nessa treta, meu irmão, porque senão as baixas serão grandes, e não só de um lado, né? Enfim, fique com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!